Muito bem, hoje dia 5 de agosto, quarta-feira da 18ª semana do tempo comum. Hoje nós vemos Jesus elogiar a fé desta mulher cananeia, uma pagã, portanto, mas uma pagã que aceita a revelação de Deus em Cristo e o acolhe e vai até Ele porque sabe que é Ele que tem palavras de vida eterna, é Ele que pode curar sua filha, é Ele que pode salvar sua vida. Esta fé da mulher, então, é um exemplo para nós, para a nossa fé hoje, sobretudo nos tempos que vivemos e atravessamos. Devemos ter fé em Jesus. Recordamos, então, que nos evangelhos anteriores, Jesus não pôde realizar milagres onde eles não tinham fé. Mas, onde há fé, o milagre de Deus acontece e sua presença é sentida nos corações que o acolhem com alegria. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta página do Evangelho, meus caros irmãos e irmãs, é surpreendente. Jesus, que é sempre atencioso, sempre disposto a ouvir, principalmente aqueles que estão em necessidade, lhe suplicam, aqui parece ignorar a mulher. Ela grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas a resposta de Jesus é o silêncio. Por que será que Jesus age assim? Ele espera, ele quer ver o tamanho da fé no coração daquela mulher. Os atos de Jesus não são impensados. Ele não fica em silêncio ou fala sem ter um propósito. O propósito principal de alcançar os corações e convertê-los. Então, diante do silêncio de Jesus, a mulher insiste, grita mais. E os discípulos, então, incomodados com aquela situação da mulher, e prestem bem atenção, os discípulos não estavam com compaixão da mulher, não suplicaram ao Senhor que a atendesse, que cuidasse dela, que atendesse seu pedido. Diz: manda essa mulher embora porque ela vem gritando atrás de nós. Essa não é uma reação do discípulo de Cristo, não deve ser uma reação do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo tem que ser compassivo. O discípulo de Cristo tem que ter compaixão, solidariedade. Essa não é a atitude dos discípulos nessa página do Evangelho. Mas também muitas vezes não é a nossa atitude no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas comunidades. Muitas vezes nós agimos com insensibilidade e isso é um alerta para nós. Devemos ter a compaixão que Cristo tem por aqueles que sofrem. Então, Jesus diz aos discípulos: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O primeiro anúncio é para aqueles que são, digamos assim, os legítimos herdeiros da promessa, mas nós sabemos, e já ouvimos em outros evangelhos, no ensinamento da igreja, que esta salvação, que era particular a um povo, em Jesus Cristo, ela se torna universal, porque alcança o mundo inteiro. Ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura.
batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a salvação chegou para todos. Mas Jesus vai primeiro à casa de Israel buscar as ovelhas perdidas. Mas Israel, os judeus, não o ouvem. E depois, então, ele vai aos pagãos, vai aos outros povos. E aqui, esta mulher cananeia, que é pagã e que vai, então, atrás de Jesus. Então, na insistência, ela prostra-se diante de Jesus. A prostração é um gesto de reconhecimento da divindade, portanto, ela reconhece que Jesus é Filho de Deus e nele está a nossa salvação. Prostrando-se, então, ela suplica. E Jesus diz uma coisa interessante. Diz, não fica bem tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Era assim que os judeus tratavam os pagãos, como cachorros, cães. Os pagãos eram cães. Era esta a tratativa dos judeus para com os outros povos. E Jesus, que é Deus e que é misericordioso, fala isso para provar, para testar a mulher. Não que ele a esteja chamando de cão, de animal. Ele fala isso porque é um consenso daquela época para os judeus. Mas ele retoma isso. E a mulher, com muita humildade, o que ela faz? Ela não se revolta. Ela não diz, então, largue-se para lá e vão vocês, cães judeus. Não. Ela tem uma atitude de humildade. Ela diz, sim, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa se alimentam das migalhas que caem das mesas de seus donos. Ela se coloca nessa situação de humildade. Vocês já devem ter tratado diversas vezes, né? Nós deparamos com pessoas que precisamos ajudar, às vezes moradores de rua, alguém que nos pede uma esmola. E aí quando nós falamos assim, olha, dinheiro eu não posso lhe dar, mas eu lhe dou comida, eu lhe dou algo para comer. Alguns aceitam de bom grado, outros xingam. Você já deve ter passado por isso, de pessoas que você negou o dinheiro, mas lhe daria uma outra coisa e ela saiu xingando. Ou seja, não tem a humildade como essa mulher teve. Ela reconhece de fato em Jesus o Salvador e tem uma atitude de humildade. Sim, Senhor, mas mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem de seus donos, da mesa de seus donos. E neste ponto, aquilo que Jesus já tinha visto lá desde quando a mulher começou a gritar, isto é, um coração aberto a Deus, um coração capaz de ter fé, um coração capaz de confiar, aqui então ele conclui, mulher, grande é a tua fé, vai e conforme tu queres, né? E aconteça conforme tu queres. Ou seja, por causa da fé desta mulher, Jesus realizou o milagre e a partir daquele instante sua filha ficou curada. Que nós tenhamos então a humildade de reconhecer Jesus como Senhor de nossas vidas e que a nossa fé cure os nossos males e que nós tratemos os nossos irmãos como irmãos, os acolhendo verdadeiramente, assim como Jesus acolhe a todos e lhes concede a salvação. Deus abençoe a todos.